sucedeu, pois que, morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedro, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: tudo quanto tens no teu coração, faz, porque Deus é contigo. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: vai, diz a Davi, meu servo, assim diz o Senhor: tu me não edificarás uma casa para morar, porque em casa nenhuma morei, desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje, mas fui de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo, por todas as partes por onde andei com todo o Israel. Porventura falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo: por que me não edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás a meu servo, a Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tirei do curral de detrás das ovelhas para que fosse chefe do meu povo Israel, e estive contigo por toda parte por onde foste, e diante de ti exterminei todos os teus inimigos, e te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra, e ordenarei um lugar para o meu povo Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e nunca mais seja removido de uma parte para outra, removido de uma para outra parte, e nunca mais os debilitarão os filhos da perversidade, como ao princípio. Bondoso Deus, aqui está, Senhor, esta escritura desta manhã, ó Pai. Nós sabemos, ó Deus, que os pensamentos de Davi foi bom, e ele consultou o profeta, e o profeta se emocionou e falou por si mesmo, mas depois veio a correção de Deus. E isto é o que importa para a vida de cada cristão, Senhor. É quando verdadeiramente Deus se coloca ali para nos corrigir e nos dar a perfeita vontade dele para com nossas vidas, Pai. Ó Deus, cura os enfermos em nosso meio, ajuda-nos, liberta nossas almas e nos dá liberdade no Espírito para te adorar, para te cultuar, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos que o Senhor vivifique estas palavras nesta manhã em nossos corações, para a glória do teu nome, ó Pai. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Muito interessante essa escritura. Nós aqui encontramos um profeta cometendo erros. Agora, nós vamos fazer duas observações aqui. Uma, o profeta, ele teve emoções quando Davi falou coisas boas para ele. Mas o pensamento de Davi era bom, o desejo de Davi era melhor. Mas tem que saber quando Deus está pedindo a um homem para fazer algo, ou uma mulher, ou seja lá quem for, e quando os tais faz por emoção ou por um desejo bom, mas ainda assim temos que provar se é da vontade de Deus. Então vou voltar aqui um pouco na leitura. Sucedeu, pois, que morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã. Olha com quem ele estava conversando, com o profeta Natã: eis que mora em casa de cedro, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi:
Olha, o pensamento de Davi era bom. Natan disse para Davi: tudo quanto tens no teu coração faz, porque Deus é contigo. Aí eu pergunto: será que Natan estava certo no que estava dizendo? Natan é um profeta. Agora veja o 3. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natan dizendo: vai e diz a Davi, meu servo, assim diz o Senhor: tu me não edificarás uma casa para morar. Então aqui nós observamos que uma coisa é Natan dizendo algo de si mesmo. Se alegrou, era coisa boa, não era coisa ruim, mas Deus não estava aprovando aquilo. Agora, quando Deus quis reprovar o que Natan falou, como foi que Deus fez? Assim diz o Senhor. Aleluia. Então, uma coisa foi Natan falando, outra coisa foi Deus realmente dizendo. Então, nós observamos que quando o homem fala por si mesmo, ele falha, mas quando ele fala por Deus, não falha. Não há falha no que Deus diz, mas no que o homem diz, há falha. Então, nós vamos ver muitos homens de Deus cometendo falha quando fala de si mesmo. Agora, quando vem realmente de Deus, um assim diz o Senhor, e aquilo é manifesto, aí não falha. Isso procede. Então Davi estava com um bom desejo, queria fazer algo verdadeiro para Deus. Nós vamos falar um pouquinho aqui nesta mensagem Deus ocultando-se em simplicidade faz parte do livro dos selos. Faz parte do livro dos selos. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Então Davi, ao ouvir aquilo, ele ficou empolgado para construir a casa do Senhor. E se nós prosseguíssemos aqui na leitura, nós íamos encontrar Deus falando mais acerca de quem edificaria uma casa a ele, que nós sabemos que foi Salomão. Mas com tudo isso, depois que Salomão construiu aquela casa, porque Deus estava falando de uma casa natural, tipificando uma casa espiritual. E nós sabemos que quem edificou um tabernáculo foi Salomão, veio da descendência de Davi. Mas aquilo ainda era um tipo. Mas realmente o verdadeiro templo de Deus saiu da linhagem de Davi. Saiu da linhagem de Davi, que é o Senhor Jesus Cristo. Agora aqui o irmão Breno diz assim, parágrafo 68, ele diz: Davi, sendo um homem de amor, ele era um homem consagrado a Deus. Ainda assim ele tinha derramado muito sangue, ele era um guerreiro. E assim ele disse, Davi, falando isso na presença do profeta daquela era, o qual era Natan. Agora Natan, ele se empolgou como homem, porque ele sabia que Deus amava Davi. E aí ele disse, Davi, tudo quanto tens no teu coração vai fazer, porque Deus é contigo. Ele via as vitórias que Davi tinha, porque Deus era com ele. Mas nós temos que saber que Deus estabelece cada pessoa para uma coisa, e não pode um que é estabelecido para algo fazer algo que é de outro. Deus é um Deus de ordem, e ele sempre permanece assim. Então Deus era com Davi como rei, Deus era com Davi para lutar
e vencer. Mas quando se tratava de algo que é só para sacerdote, tem que ser só para sacerdote. Quando é algo que é só para profeta, é só para profeta. Não adianta. Deus é o Deus de ordem. Aleluia. Deus foi gracioso o bastante para descer e falar a Natã, porque Deus não queria que mal nenhum acontecesse a Davi. Gente, é por isso que eu digo que Deus cuida de cada um de nós. Deus cuida de cada um de nós de uma maneira tão especial, que às vezes a gente amanhece um dia como um desse assim, e às vezes de nós mesmos a gente não queria estar aqui, mas Deus, Ele move e nos traz e vem, se faz presente e fala com a gente. Glória a Deus, aleluia. Vem e fala com a gente. Aquilo nos renova de um jeito que nós voltamos para casa regozijando, com desejo de voltar no próximo culto. Então Deus foi misericordioso com Natã, com Davi, e ele desce e fala com Natã: tu está enganado, tu se enganou. Agora veja quanto hoje Deus tem usado pregadores para pregar no Evangelho e mostrar às pessoas o tanto que elas se encontram erradas. Ontem eu fui sair de casa um pouquinho, desci, fui lá numa área que tem lá, e encontrei com um senhor evangélico já de muitos anos, e nós começamos a conversar. Mas você vê ele falando tudo certinho dentro das Escrituras e mostrando o quanto ele é rejeitado por causa daquilo. Aí ele disse: eu não sei se você também vai aceitar o que eu vou dizer aqui. E começou falando demais, mas tudo dentro das Escrituras. Eu disse: tudo que o senhor está falando aqui está dentro das Escrituras. E aí tinha uma coisa que eu ia citar das Escrituras que ele estava falando. Eu disse, aí ele falou assim: agora, irmão, veja como nós ficamos nos dias que nós estamos vivendo, a maneira como as pessoas estão se comportando, que nós estamos vendo, como que a gente fica, porque a gente não pode firmar nessas igrejas por causa disso, isso. Eu disse: mas Jesus não chamou nós para firmar na igreja. Ele parou assim, ele disse: eu digo, olha, Jesus nos chamou para firmar-se nele. Aí ele parou e disse: é verdade. Eu digo: é por isso que estão do jeito que estão, porque as pessoas estão focando seus olhares nas igrejas, talvez nos pastores e tudo mais, nos seus bispos, e assim sucessivamente, nas prosperidades, em tudo mais. Mas Deus nos chamou para nós firmar nossa fé nele, através da sua palavra. É por isso que o Senhor está assim. Isso é por isso que o Senhor está nessa condição, porque o Senhor tem desejo, tem sede da palavra e não está encontrando ela. O Senhor vê que está na Bíblia, mas não estão nos púlpitos. Esse é o problema. Então Deus foi misericordioso com ele mais uma vez ali, e nós falamos muitas coisas boas. Eu passei praticamente a tarde, até nem contei nada, sabe? Cheguei em casa um pouco tarde e nem falei por que eu cheguei tarde, mas foi porque eu estava conversando com ele ali na beira do caminho. Na beira do caminho, as pessoas passando ali, nós batendo um papo maravilhoso. Então Deus foi misericordioso aqui para com Davi, porque Deus não queria que dano nenhum acontecesse a Davi. Então, se Davi mete as mãos para fazer o que Deus não ordenou ele fazer, ele sofreria. Ele sofreria. E sem contar que muitos inocentes que iriam com ele também iam padecer, como nós sabemos do caso de Uzá, né? Uzá e outro companheiro, que eu não me lembro o nome agora, que foram fulminados. Aió, por não ser comissionado a fazer, ou seja, trazer a arca como ele queria, e era uma boa coisa, e era um bom desejo, né? E aparentemente era bom demais, estava trazendo a presença de Deus. Então Deus, sendo misericordioso, desce a falar a Natã. Eu sempre gostei dessas palavras. Vai dizer ao meu servo, vai dizer a Davi. Gente, isso toca em mim, essas coisas que eu vou dizer aqui. Quando eu lembro dessa escritura, eu lembro de mim. Eu te tirei de detrás dos curral das vacas, das ovelhas, em um tempo que ele não era nada. Cada um de nós fomos tirados de algum lugar quando ainda não éramos nada.
E aqui o irmão Branco diz assim, eu vou fazer uma aplicação aqui a isso que Deus falou acerca de Davi. Eu te tirei do nada, e eu te dei um nome, tu tens um nome como os grandes que há na terra. E eu gostaria de aplicar isso de modo confidencial, ainda assim de modo a salientar um ponto. E eu estava pensando que faz poucos anos me encontrava na cidade aqui e ninguém se importava comigo, ninguém me amava. E eu amava as pessoas, mas ninguém me amava por causa dos meus antepassados, família. Pela minha preciosa mãe, meu precioso pai, eles não eram boa coisa no meio deles naqueles dias. Mas como eu gostaria que mamãe tivesse viva para poder entrar nesse santuário esta manhã. Oh Deus, eu posso dizer a mesma coisa. Agora a Davi não foi permitido edificar o templo. Ele não pôde fazer, mas ele disse: eu suscitarei da tua semente e ele edificará o templo. Aquele templo será o templo eterno. Ele não estava falando do templo de Salomão. Ele estava falando do templo Jesus. E ele disse: e estará um reino eterno, e ele controlará. Salomão, filho de Davi, ele edificou um natural, da força natural. Mas quando ele está falando da semente espiritual, ele diz: quando a verdadeira semente de Davi veio, o filho de Davi, ele lhe disse que chegaria a hora em que não haveria uma pedra sobre a outra. A semente espiritual, ela sempre está ignorando as coisas naturais. Então o templo era bom, era maravilhoso, sim, para aquele momento não tinha coisa melhor. Mas depois que o verdadeiro templo de Deus chega, então aquilo já não tem mais valia. Agora João, o revelador do livro de Apocalipse, ele viu esse tabernáculo. Ele viu o novo templo vindo do céu, adornado como uma noiva adornada para seu esposo. E uma voz do templo diz: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. São coisas que muitos ainda não compreendem. Tabernáculo é lugar de habitação. Então, João, na visão, ele viu o tabernáculo de Deus vindo, que era Jesus. A palavra de Deus sendo feita carne. Então aí está o tabernáculo de Deus. Glórias a Deus. Para com os homens. E Deus estará com ele. Aleluia. E ele enxugará todas as lágrimas dos seus olhos, e não haverá mais fome, não mais tristeza, nem mais dor ou morte, porque as primeiras coisas são passadas. Então, uma coisa é certa: tudo que nós estamos tendo hoje aqui, seja de bom aqui na terra, que são adquiridos aqui, quanto de ruim, tudo um dia será passado. Seja fome, seja tristeza, seja bonança, seja o que for daqui da terra, um dia será passado. Então o verdadeiro filho de Davi, como veremos nestas lições que teremos esta semana, virá ao seu templo, o templo de Deus, o verdadeiro tabernáculo que ele foi edificar. Agora, por que ele disse em João 14: na casa de meu pai
há muitas moradas. E eu irei preparar-vos lugar. O que ele quis dizer com isso? Eu vou preparar-vos lugar e retornarei para vos levar para mim mesmo. A verdadeira semente de Davi tomará o trono que é Jesus Cristo e reinará sobre a igreja, sua noiva, na casa com ele. Aleluia! E sobre as 12 tribos de Israel por toda a eternidade. Agora você vê que coisa interessante. As 12 tribos de Israel, que são nação eleita e escolhida de Deus, eles vão estar lá, mas vai ser para servir a noiva. Que privilégio! As 12 tribos de Israel por toda a eternidade. Deixa eu voltar aqui, meu dizendo. Que é Cristo e reinará sobre a igreja como sua noiva, na casa com ele, e sobre as 12 tribos de Israel por toda a eternidade. Esses pequenos lugares, como Davi não pôde edificar o verdadeiro tabernáculo de Deus, porque não estava preparado para fazer isso, não havia nada que ele pudesse fazer, ele era mortal, e ele era sanguinário, ele era um guerreiro, nele em si não estava a fazer aquilo. Agora veja bem, nós por nós mesmos não temos preparação nenhuma para edificar um verdadeiro tabernáculo a Deus. Há só um que pode fazer isso e está em sua construção agora. Deus, através de Jesus Cristo, Ele está fazendo essa construção em nós. Nós de nós mesmos não temos condições de ser o tabernáculo de Deus. Agora, através do que Ele vem fazendo pelo decorrer dos anos, veja bem, nós voltamos um pouco no passado com tudo que nós tínhamos lá no passado. Impuros, sem nenhuma condição, sem nenhuma perfeição, pelo contrário, só habitava em nós coisas ruins. Mas quando nós demos um passo a Cristo e recebemos Ele na nossa vida como nosso Senhor e Salvador, você vê que ali já começa uma maratona dali para frente. E é aí onde Ele vem trabalhando conosco através da sua palavra, mortificando a carne e vivificando a alma através de ensinamento eterno. Ele começa a fazer essa limpeza e nos leva a ser purificado, tirando de tudo que nós temos carnal para injetar em nós uma vida espiritual eterna. Aleluia! Então Deus mesmo vem fazendo esse trabalho conosco através da sua palavra, que a palavra é de um Deus eterno. Então quando essa palavra de um Deus eterno vai entrando em nós, ela vai nos eliminando tudo que é terrestre e nos transformando para uma vida eterna com Ele. Aleluia! Então através desse trabalhar é que nós recebemos o Cristo em nós, que é através da limpeza, depois de passarmos por justificação, depois de passarmos por santificação, que é a limpeza, que é uma vida limpa, uma vida cristã. Então nós temos que entrar para o recebimento, o batismo com o Espírito Santo, receber Deus em nossa vida. Mas até então nós não tínhamos nenhuma condição de ser tabernáculo de Deus. Agora nós estamos rumando a isso. Aleluia! Agora coloquemos-nos de pé enquanto lê a sua santa palavra. Eu vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram.
passarem. Isso é Apocalipse, né? Eu vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para um marido. E ouvi a voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será seu Deus. Aleluia. Aleluia. Agora, Senhor Deus, Criador dos céus e terra, encontramos-nos como o povo do teu aprisco, encontramos-nos como o povo do teu reino, e comigo mesmo, e o pastor e a igreja e o povo nós dedicamos este edifício ao serviço do Todo-Poderoso, através do nome de Jesus Cristo, seu Filho, ao serviço de Deus, para reverenciar a respeito de Deus, porque o Evangelho de tal modo flua deste lugar, que faça que o mundo venha dos quatro cantos do globo para ver a glória de Deus emanando dele, como tu fizeste no passado, que no futuro seja muitas vezes maior. Aleluia. Então é isso que deve haver em nosso meio, sempre ver a glória de Deus se manifestando de uma forma mais ampla. Agora, para isso, nós temos que estar sempre desejosos no nosso coração destas reuniões, como Davi estava no seu coração quando disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia. Vamos à casa do Senhor. Oh Deus, que seja sempre assim conosco. Quando nos for mencionado acerca de um culto, acerca de nos reunir, acerca de estar na sua presença, que venhamos ter alegria. Nós tomamos uma decisão, é a primeira parte. Isso é bom. E nisso nós decidimos e nós caminhamos e nós ímos até as águas e ali nós batizamos, recebemos perdão dos pecados, mas nós temos ainda uma trajetória pela frente. Então nós seguimos dias após dias, injetando em nós a palavra de Deus para fazer essa limpeza em nossas vidas. Aleluia. Então, quando nós sentimos alegria, ou seja, o prazer de estar reunidos para ouvir Deus falar conosco, o que Ele quer que seja feito em nossas vidas, o que Ele quer que seja tirado das nossas vidas, porque Deus, Ele deseja ser manifestado em cada um de nós. Irmãos, Deus deseja tanto ser manifestado em nós, ao ponto de, se dentro do seu lar houver uma necessidade, você levantar a mão. Você pode pedir oração a alguém, que quanto mais oração, melhor. Mas Deus quer que nós cheguemos a esse ponto de termos Deus tanto dentro de nós, ao ponto de, se houver uma necessidade, nós levantar a mão e parar. O problema é que muitas das vezes não buscamos a Deus o suficiente, e quando chega na hora crucial a gente dá para trás. Eu ouvi uma pessoa contando um caso de uma pessoa que estava endemoniada e foi convidado uma certa pessoa para ir até aquele local.
E quando aquela pessoa chegou lá, uma pessoa que disse que era evangélica estava com a Bíblia na mão, no Salmo 91, dando volta na casa. Que coisa, né? Como que se isso fosse resolver? A palavra de Deus é a palavra de Deus, mas ela precisa ser manuseada através de corpo humano. Pessoas que busquem a Deus, que tenham a presença de Deus dentro de si para manuseá-la. Então é aí quando você tem Deus dentro de você, que você toma a palavra de Deus, ela entra em cena. Eu já cheguei em lugares, fui convidado a ir em lugares de pessoas manifestadas, demônio lá pintando e bordando. E quando eu estava ali, chega uma mulher, e chique-chaque, e coisa e tal, e falando língua, aquela coisa toda. Eu mandei calar a boca, eu digo, cala a boca. Cala a boca, porque isso não expulsa demônio. O que expulsa demônio é o nome do Senhor Jesus Cristo manifestado em uma pessoa. Aquela pessoa só foi me xingando. Agora veja que tipo de espírito estava ali, que vem querendo expulsar demônio. Não tinha nada de Deus nela. Se ela tivesse um pouquinho de Deus nela, ela aceitaria a correção e juntava-se ali para ver Deus manifestar e fazer o que tinha que ser feito. E Deus entrou em cena ali, não porque eu sou melhor do que ninguém, mas por causa da comissão que ele tinha. E aquele demônio foi embora. Aquele demônio foi embora para a glória de Deus. Nós não fizemos muita zoada, não precisamos conversar com ele, não precisamos ouvir o que ele tinha a dizer, apenas damos a comissão e sair. E a gente vê pessoas, quando vai expulsar um demônio, e aquela luta toda é falta de preparação, ou então não foi comissionado para aquilo. Não foi comissionado para aquilo. Jesus poderoso. Quando Deus, irmão, Ele manda, Ele garante. Então, nós acabamos de ver que o profeta Natan, que a gente pode falar e voltar atrás. Natan era um homem. A gente fala do profeta Natan, mas na verdade, o profeta Natan era um homem que profetizava. Era um homem que Deus usava. Mas quando se fala profeta, toda a vida é Deus. Agora nós temos que saber que existe o homem. E o homem tem falta o tempo todo. Mas o profeta, quando é o profeta em cena, não tem falta. E o profeta, o Natan se empolgou. E o Natan viu que a coisa era boa. E falou e disse: Deus é contigo. Ele via quanto Deus era na vida de Davi o tempo todo. Era um homem segundo o coração de Deus. Mas aí agora vem Deus. Aí veio o profeta e disse: agora volte lá e conserte o erro que você fez. Eu sou com ele, mas não para este fim. Aleluia. Então, amada igreja do Senhor Jesus Cristo, Deus é conosco. Deus é conosco, mas nós temos que saber a ordem de Deus em nossas vidas. Até onde nós estamos ordenados com Deus, ao ponto que levantemos as nossas mãos e paramos qualquer problema que vier contra nós. É preciso sermos encontrados no nosso posto do dever. Aleluia. Aqui vem o profeta Isaías. Quem deu crédito à nossa pregação? Agora aqui ele volta e diz: e a quem se manifestou o braço do Senhor? A quem se manifestou o braço do Senhor? Então o braço do Senhor, ele se manifesta a alguém. Você vê que Moisés, quando ele estava em guerra e ele estava com as mãos levantadas, o povo estava ganhando. Quando ele cansava, que não aguentava, que baixava as mãos, o povo de Israel começava a perder a guerra. Mas de repente, veja, alguém se aproxima um do lado do outro e levanta as mãos de
Moisés, segurou as mãos de Moisés. O que era que Deus estava atendendo? Deus estava atendendo algo que ele tinha estabelecido através de um homem ungido por ele, escolhido por ele, e que andava na presença dele, e que era enviado por ele para tal fim. Moisés não estava desordenado, ele estava ordenado, e era um homem que fazia conforme Deus mandava. Mas quando Deus mandou ele falar a rocha, e ele feriu a rocha, ele cometeu erros graves, porque a ordem de Deus era falar, e a ordem que ele fez foi ferir. Você vê que coisa, né? Então, isso é para poder nós compreender que mesmo os profetas de Deus, homens de Deus, eles têm falta, eles têm falha. Agora, quando eu assim diz o Senhor, é que não tem falta. Então, se a gente for dizer assim, tudo que o irmão Branham falou, eu acredito, eu assino embaixo. Você vai acreditar em tudo que Natan falou e assinar embaixo também? Vai acreditar tudo que Moisés falou e assinar embaixo? E muitos outros profetas, porque temos que entender quando é Deus e quando era o homem. Então não é tudo, não é tudo. Agora, o irmão Branham chega a dizer que ele queria que os erros dele fossem tanto, que as pessoas tomassem os erros dele, porque foram tantos que fizessem de escada para subir no céu. Né? Então, assim diz o Senhor é uma coisa, e às vezes o homem é outra coisa. Né? O homem falha, porque também se o homem não falhar, fica difícil para a gente. A gente ter um homem como infalível é difícil, né? Não podemos fazer isso. Só existe um que é infalível, né? Esse é Deus. Então, quando Jesus estava aqui, ele disse: graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, entendido? E as revelaste aos pequeninos. Nem todos vão compreender, nem todos vão estar no centro do Evangelho. Nós vamos encontrar pessoas extrapolando, indo acima. Nós vamos encontrar pessoas ficando aqui. Mas o segredo está nisso aqui. Graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas a sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te apraz. Aí o irmão Branham diz aqui, capitem essas duas escrituras. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem manifestou o braço do Senhor. E veja que ele disse: graças te dou, Senhor dos céus e da terra, e ocultaste. Então, é a mesma Bíblia, é o mesmo livro da mensagem, mas Deus tem ocultado. E muitos têm visto além, outros têm visto que tem ficado aquém, mas graça nós damos a Deus que tem aberto nossos olhos para ir no centro. Aleluia! Para ir no centro, sempre vendo a luz da palavra, sempre vendo Cristo como nosso alvo e nosso objetivo. Aleluia! E sabemos que Deus é tão grande que esperamos que seja uma coisa grande, e às vezes falhamos em entender a coisa simples. Às vezes nós tropeçamos na simplicidade, e assim que falhamos em ver Deus e tropeçamos na simplicidade, Deus é tão simples que os eruditos deste dia
que de todos os dias passa por 1 milhão de milhas dele em seus intelectos. Ele sabe que não há nada como ele. Nas suas grandes descobertas, nas suas grandes sabedoria, mas em sua revelação ele torna isso tão simples. Aleluia! Deus é grande, ele é grande. Ele é poderoso, ele é poderoso. Mas ele também tem se apresentado em simplicidade, em meio de um povo simples, em meio de um pequeno rebanho, do qual ele disse: não temas ao pequeno rebanho, porque a vós o meu Pai confiou dar-vos o reino. E ele disse: onde estiver 2 ou mais reunidos no meu nome, ali estarei eu no meio deles. Isso é mais uma da simplicidade, isso é um dos segredos de Deus. E muitas das vezes nós pensamos que é na multidão que ele está. Não! Você vê que nesta manhã, nesse pequeno número, nós podemos sentir de manhã, aqui no início, a presença de Deus, e continuamos isso, seguindo conosco. Aleluia! A Bíblia diz: Deus habita no meio dos louvores, e eu creio plenamente que podemos sentir isso através dos louvores. Depois eu vou até querer o número daquele hino, para ver se eu encontrar. Porque se eu não encontrar, acho que essa semana eu compro um. Porque esse hino, eu já ouvi esse hino, já vi pessoas cantando esse hino, mas já tem muitos anos. E é muito bonito, ele é muito, muito bom, é uma adoração muito maravilhosa. E cremos que isso agradará a Deus muito. Agora, pastor, estou lembrando que cantava ele, a irmã Helenita. A irmã Helenita do irmão Arnaldo. Do irmão Arnaldo, não tenho lembrança. Eu tenho lembrança da Pedrinha Branca. Mas ela, a Pedrinha Branca eu já vi também, mas ela tem que já ouvi mesmo, já ouvi, agora me lembrei. Foi ela que eu ouvi cantar mesmo. Ela canta cada aí no Rio. Bem lembrado. Foi isso mesmo, eu já vi ela cantando. Ela canta da Pedrinha Branca e canta esse. Eu já vi ela cantar, acho que uma vez eu vi ela cantar. A da Pedrinha Branca eu vi ela cantar um dia num encontro lá em Conceição de Jacuípe, lá no pastor José Mar. E aí o pastor José Mar que ela cantava. Muito bom. Encerrando aqui. Todo o povo de Deus, para o mundo lá fora, é estranho. Agora, estou alegre em ser um deles. O povo de Deus, ele é também diferente. Os crentes da tendência moderna, da civilização, eles te veem como esquisito, como estranho, mas eles é que são este povo esquisito e estranho. Porque nós somos esquisitos para o olho humano, mas nós não somos esquisitos para Deus. Agora, ele disse que seu povo era um povo peculiar, esquisito e estranho para o mundo. Mas um povo, uma nação real, oferecendo sacrifícios espirituais a Deus, os frutos dos seus lábios, dando louvor ao seu nome. Que pessoas ele as possui, pessoas que são nação, são sacerdócio espiritual, nação real, oferecendo sacrifícios espirituais a Deus, os frutos de seus lábios, dando louvor ao seu nome. É por isso que ele diz que ele habita no meio dos louvores. É por isso que nós recebemos algo de Deus quando nós louvamos com nossa alma. Aleluia! Quando nós adoramos através do louvor, ele desce e nós
e como devemos fazer para não sermos pegados diante dele em falta e sermos prejudicados por nós mesmos. Assim ele envia um profeta para poder nos advertir, e é nisso que nós ficamos seguros nesta manhã. Amém? Assim como ele fez com Davi, ele também está fazendo com cada um de nós. Vocês foram abençoados? Amém. Amém. Eu também fui abençoado, graças a Deus. Soberano Deus, nosso grandioso Pai Celestial, é com muita gratidão, Senhor, em nosso coração, que nós terminamos esta escola nesta manhã. O Senhor falou conosco poderosamente. Ó Deus, isto é maravilhoso, saber que o Senhor cuida de nós e que o Senhor quer que cada um de nós venhamos cada vez ir desaparecendo de tudo que é desta vida aqui e que seja construída em nossas vidas a eternidade, ó Pai. Porque a Tua palavra, vindo da eternidade em nosso favor e entrando dentro de nós para nos moldar, para nos transformar, para nos construir novamente, ela não nos constrói outra coisa a não ser a eternidade dentro de nós. E quando cada filho, cada filha estiver pronto, ó Deus, o Senhor virá nas nuvens, e aquele grande poder, mesclando com esse poder dentro de nós, que é a Tua palavra, isso nos levará daqui a encontrar contigo nos ares. Aqueles que têm descido por da terra nessa esperança, Pai, ó Deus, com essa convicção, ouvirá a Tua voz e sairá da terra como Lázaro saiu do túmulo, escutando o Teu chamado. E assim, ó Deus, nós ajuntaremos e subiremos a encontrar com o Senhor. Oh Pai, obrigado por tudo isso nesta manhã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.